Fala, gente boa, tudo bem? Eu me chamo Rafael Bittencourt, te agradeço por ter clicado nesse vídeo. Eu vou pedir a você para ir comigo até o final. Não esquecer do seu joinha, seu compartilhamento e a sua inscrição. São muito bem-vindos aqui, tá? Então, ao final, compartilhe e coloque esse vídeo nos grupos que você faz parte. Meus amigos, é o seguinte, vamos lá, uma notícia, uma palavra e uma oração. Uma mensagem, uma oração. Na verdade, vai ser um estudo e uma oração, tá? Vamos lá, um vídeo, uma mensagem, uma oração. Vamos tentar dar uma dinâmica um pouquinho diferente aqui para enriquecer ainda mais você com conhecimento, com palavras de Deus que está acima de qualquer conhecimento humano, né? Bom, uma notícia é só força de expressão, porque eu acabo falando de outras notícias, né? Mais de uma notícia, porém, é só para a gente deixar claro que eu vou trazer atualização, updates para vocês e depois a mensagem e a oração. Uma notícia em especial tem, eu estou olhando, estou acompanhando já de 2022 para cá, né? Eu venho acompanhando, que é a tal do resfriado do frango. Ontem, a Organização Globalista de Saúde, né, lá da ONU, só mudei ali a expressão no meio, a Organização Mundial, notificou que uma pessoa oficialmente se foi, né? Se não falha a minha memória, foi uma pessoa do México, se foi oficialmente, por causa do resfriado do frango. Bom, então essa é uma atualização para você. A Organização Mundial, pessoal de saúde, deu esse comunicado oficial que o mundo deveria observar com muita cautela e atenção o que está ocorrendo referente a essa situação do resfriado do frango. Resfriado aqui, estou só usando uma outra expressão, você sabe como que funciona nessas comunidades abertas. A outra situação é o seguinte, eu estou aqui com uns portais de notícias, né, abertos. Autoridades dos Estados Unidos já falam da necessidade de produzir um sorinho mágico para esse resfriado do frango. E um grande fabricante, né, lembra do Tempos Modernos? Você já pegou qual é o fabricante. Tempos Modernos. Já está preparando uma canetadazinha, né, um sorinho mágico, com a mesma tecnologia. Sabe, pessoal, do mensageiro, sabe lá do mensageiro? Essa tecnologia nova, né, lá do M, sabe, pessoal, RNA? Então, essa fabricante, lá dos Tempos Modernos, em uma conferência do Fórum Econômico Mundial, o seu representante falou que já estavam trabalhando nesse sorinho mágico, nessa furadinha, porque entendem que haveria uma necessidade. Bom, na Europa também do mesmo modo, pois agora eu vou atualizar para vocês aqui o seguinte, que, de novo, a Organização Mundial, né, a Organização Globalista, né, de Saúde, publicou na sua seção emergência de surto, lá no seu site, nessa seção emergência, eles publicaram que encontraram uma nova variação desse bichinho do resfriado do frango, uma nova variação com grande poder. Um grande poder que eu falo né? Então agora, de acordo com esta sessão e esse comunicado, o mundo deveria estar atento ao que pode acontecer. E para isso, só vocês lembrarem comigo, chama Deborah Birx, dos Estados Unidos, que é dessa área dos Estados Unidos, foi na CNN há uns dias atrás, ontem, no dia 5, para falar da necessidade de testar o gado, porque possivelmente o gado leiteiro especificamente, e também, né, gado de corte, eles podem estar com esse problema do frango, resfriado do frango. Então, essa notícia eu estou trazendo para que a gente possa ficar atento ao que eles estão sinalizando para o mundo ser apanhado novamente. Por que eu estou comentando isso? Né? Para estar atento, porque a eleição norte-americana se aproxima. Segundo a última pesquisa, norte-americano gosta muito de pesquisa, e lá as pesquisas são muitos institutos, e tem mais validade do que aqui, que são manipulados e pagos. Lá, duas pesquisas. Uma
pesquisa é, comparada a 2020 e 2024, fazendo uma comparação, no reduto que o Trump não tinha voto, reduto democrata, o Trump cresceu mais de 20%. Reduto democrata, ou seja, no eleitorado que ele não tinha voto, ele cresceu em intenção. As pessoas falam, olha, eu votaria nele, mais de 20%. E de 2020 para cá, o Biden cresceu 1%. No reduto dele, o Biden cresceu 1%. No reduto do Biden, o Trump cresceu 20%. Uma outra pesquisa interessante, essa já de alguns dias, sobre o vizinho. O vizinho perguntando para outro vizinho, em quem você votaria? E o Donald Trump bate assim, se Biden é 30%, o Donald Trump cerca de 50%, 40 e poucos por cento. Vizinho para vizinho, um vizinho perguntando para o outro, quem você vai votar, quem você vai votar? Eles fizeram uma pesquisa desse tipo. Então, o que mostra que a eleição, a exemplo de 2020, que teve uma grande bagunça, os caras conseguiram derrubar muitas contas, censurar, avançar com a agenda do reset, os caras conseguiram obrigar o mundo a tomar algo que não era 100% testado e aprovado, então estão explodindo sequelas e consequências no mundo todo. Os caras conseguiram derrubar alguns presidentes, conseguiram avançar com a agenda de vigilância global e a mudança do dinheiro de 2020 para cá. Estamos há alguns meses da eleição norte-americana, é uma das eleições mais importantes, sem colocar expectativa demasiada em homens, porque o homem é falho. Maldito o homem que confia no outro homem e faz ele o seu braço. Nossa confiança está no nosso Deus, no Criador de todas as coisas. Mas nós sabemos como funciona a política e não devemos ficar alijados, não devemos ser omissos, mas bem posicionados, entendendo o que está acontecendo. Então, diante da proximidade da eleição e devido a este problema do resfriado do frango, os caras já estão preparando a solução antes de saber de fato o que ia acontecer. Uma pessoa se foi e a outra pessoa que se foi era uma pessoa mais moribunda, já tinha outros problemas, e eles estão englobando tudo isso e criando uma grande emergência, né, nessa questão alimentar, que agora vem da questão alimentar. Então, é só para ficar atento. Bom, mais uma informação que eu comento com vocês rápido aqui, a última notícia que eu comento, é que o antagonismo da esquerda latino-americana, principalmente a esquerda brasileira, porque a esquerda, de modo geral, ela cresceu num ventre satânico, que é o ventre marxista, mas ontem eles livraram o Janones do esquema de rachadinha, e tinha, como eles mesmos disseram, rabo de porco, focinho de porco, orelha de porco, e aí ontem o próprio Boulos, que usou essa expressão para falar Bolsonaro e milícia, né, do caso da Marielle, ontem o cara, ele é tão cara de pau que ele foi lá e tinha orelha de porco, focinho de porco, rabo de porco, fede a porco, andava na lama, todas as provas, e ainda assim eles conseguiram isentar o Janones da cassação no Conselho de Ética devido às rachadinhas. Os áudios eram verdadeiros e provavam que havia esquema de rachadinha no gabinete do deputado Janones e os seus assistentes, né, seus cooperadores de gabinete. E ainda assim os caras legitimaram ontem, mais uma vez, as falcatruas, porque não caçando Janones, diante das provas cabais, é um recado muito claro. Mas o maior recado foi dado pela Corte Suprema do Brasil, que agora um parente de uma pessoa pode estar em órgão público, pode estar no executivo e no legislativo ao mesmo tempo, o nepotismo está liberado, os caras assistem final da Champions League num camarote com empresário, pago por empresário, assim, tá uma debandada, tá um negócio ridículo no Brasil. Bom, não vou comentar mais notícias não. Ok? Então, essa questão aí do frango, fiquem atentos, porque os caras já estão fabricando. O que eu falo, estamos fabricando, é porque já tem. Ok? Se pede para o mundo ficar atento, é porque estão preparando algo. Isso é realidade, sem colocar chapeuzinho de alumínio aqui de conspiração, isso é uma realidade. Então, sem nenhum sensacionalismo ou alarmismo, fiquem atentos ao desdobrar deste fato, ok? Vamos lá. Amigos, aqui mais um tempinho, vamos a uma mensagem rápida. Marcos, eu vou compartilhar com vocês a tela, não é bem uma mensagem, é um estudo. Eu queria que vocês lessem, nesse mês de junho, o livro de Marcos comigo, o Evangelho de Marcos comigo. Vamos ler juntos? Então, volta e meia aqui no canal, eu faço esse bem bolado de notícia, mensagem e uma oração rápida. Marcos capítulo 1, você está vendo aí na tela, eu estou utilizando uma King James, tá?
uma King James, se eu não me engano, é 1611. Então, vamos lá, Marcos capítulo 1. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Isso é maravilhoso. O Evangelho de Marcos, ele tem muitas peculiaridades. Eu queria destacar algumas com vocês aqui, e vocês observem bem comigo esses detalhes, tá? Então vamos lá. Aqui, a primeira coisa é o Evangelho de Marcos. Marcos, ou João Marcos, era discípulo de Pedro, e ele também andou com Barnabé e Paulo. O Evangelho de Marcos, e grandes teólogos, historiadores, já aceitam que o Evangelho de Marcos ele foi um dos primeiros a ser escritos, e ele inspirou os outros evangelhos, como por exemplo o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Marcos ele foi escrito cerca de 60 e poucos anos depois de Cristo, né? Ele foi escrito ali no ano 60, 70 depois de Cristo. Então cerca mais ou menos ali de 30 e poucos anos, né, da morte de Jesus. E o Evangelho de Marcos foi escrito. Ele foi escrito após uma pregação de João Marcos para os gregos. Então, após a ministração de Marcos para os gregos, ele sentiu a necessidade de contar a história, de explicar o ministério de Jesus e explicar o Evangelho. Então, Marcos, é bem legal vocês entenderem isso, Marcos ele tem expressões bem características, ele está escrevendo especificamente para os gregos. Ele está usando expressões do grego coloquial, uma linguagem de escrita que seja de fácil entendimento, e assim deve ser comunicado o evangelho, na multiforme graça de Deus. Né? Uma pessoa entra numa Assembleia de Deus, uma igreja mais pentecostal, que foca bem em costumes e em tradições, e essa pessoa se identifica. Deus fala com ela, ela entende a mensagem do evangelho a partir daquela liturgia. Ela entra numa batista, ela entra numa reformada, entra numa presbiteriana, e naquele culto bem pragmático, naquela liturgia bem pragmática, objetiva, com aqueles cânticos do inário e tudo mais, ela se identifica. Deus, em toda a sua sabedoria, nas suas muitas formas de agir, o evangelho é comunicado através das épocas, da cultura, da tecnologia daquele tempo. Marcos está sendo estrategista, como sempre devemos ser, como Paulo nos orienta. Dependendo do público que está nos ouvindo, nos assistindo, ouvindo você deve fazer o evangelho ser entendido por aqueles que são leigos. Ora, para os gentios, para a nação gentílica, Marcos utilizou de expressões, ele começa inclusive pelo estilo de linguagem, ele começa pela escrita, e ele então utiliza um grego mais coloquial, um grego mais usual, mais popular. Então a intenção dele é fazer o evangelho ser bem compreendido. E engraçado que Marcos começa com a expressão o princípio. Isso é tão interessante porque os escritores da teologia patrística, que são os primeiros teólogos da fé cristã, né, eles vão observar que o evangelho de Marcos, ele tem um interesse, assim como o João, de conectar Jesus com Gênesis. E por isso que vocês vão ver a expressão o princípio. O princípio conecta diretamente com no princípio criou Deus, assim como vocês veem essa expressão no Evangelho de João. Então Marcos quer fazer uma conexão dual em seu estilo de linguagem, em seu objetivo do seu escrito, relatando a vida de Jesus Cristo e o Evangelho. Eu já falo sobre a palavra Evangelho. E ele começa com o princípio. Orígenes, ele chega a dizer que o Evangelho de Marcos busca encapsular a vida de Cristo numa dualidade, que é Jesus, o homem, o ser humano que simpatiza conosco, que faz o que devemos fazer, que deveríamos fazer. Então esse Deus que demonstrou um amor inigualável e se fez como um de nós, e Jesus o tempo inteiro é apresentado como 100% humano, como um ser humano, com uma empatia, ele entende a nossa natureza porque ele se fez carne. Ok? Mas ele não conheceu o pecado, mas ele se fez carne nascendo de mulher. Marcos, ele tem este cuidado de apresentar para os gregos, que entendiam muito bem essa
filosofia, entendiam muito bem essa questão dual do divino, Deus e semideus, etc. Mas Marcos não é que ele está apresentando Jesus como semideus, mas ele está evidenciando que o Deus criador de todas as coisas se fez carne através do seu filho, que era também 100% homem. Então aqui, Marcos tem essa preocupação de iniciar o seu escrito, a sua carta, o seu relato, conectando com o divino, conectando com o Deus que prometeu enviar a redenção lá no Antigo Testamento. O estilo hermenêutico de escrita de Marcos é justamente este, de o que eu vou falar está fundamentado no que foi prometido no Antigo Testamento. Ele faz isso ao citar Isaías, ao citar Malaquias, Zacarias, ao citar também o livro de Êxodo. E aqui ele faz uma conexão com Gênesis. Então, o princípio do evangelho é como se Marcos estivesse dizendo o seguinte: assim como teve um início, há um reinício. Agora, em Cristo, tudo vai ser reiniciado por esse Deus que se fez 100% homem. Então, o princípio na verdade, ele dizer, assim como o Pai começou, está se reiniciando agora nele. E como vai se reiniciar isso? Vai se reiniciar com o evangelho. Então, é o princípio do evangelho. A palavra grega utilizada aqui com muita frequência para o evangelho, originalmente, era um prêmio conferido àquele que trazia uma notícia nova. No decorrer do tempo, essa expressão, um prêmio conferido àquele que trazia uma notícia nova, foi reduzido para boa nova, ou uma grande novidade. Então, é o reinício que Deus apresenta uma novidade. Então, um prêmio daquele que traz a novidade, que é Jesus Cristo. Aqui, ele utiliza a expressão da escatologia judaica. Ele utiliza a expressão que confere autoridade a Jesus. Então, é Yeshua ou Mashiach, o Jesus o Cristo, né? No caso aí, os gregos utilizavam muito bem a expressão Cristo, lá no livro de Atos, no capítulo 11, é a primeira vez que lá em Antioquia, os crentes do caminho se dizem cristãos, eram designados como cristãos, aqueles que seguiam o ungido, que no caso era Jesus. E Marcos escreve o evangelho desse homem ungido, né, que no judaísmo era o Mashiach. Então, Jesus, ele é o Messias. Olha, agora que é interessante, o que eu falei para vocês do evangelho de Marcos, encapsular Jesus nessa dualidade, homem e Deus, né? Então, conecta com os profetas do Antigo Testamento e conecta com a sua missão de reiniciar tudo, né? Por isso o princípio. Então ele fala assim, ó, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Isso é muito interessante porque Marcos se distingue em sua linguagem, como eu falei, da hermenêutica, do estilo de escrita, do grego, etc., seu objetivo, Jesus, o Filho de Deus. Isso é tão tremendo que vocês vão ver sendo utilizado no livro de Marcos, a expressão Filho de Deus, Filho do homem. Por que Marcos está fazendo isso? Porque Marcos tem a intenção de posicionar Jesus como um ser humano que compreendia a nossa natureza, como eu disse recentemente. E vocês vão ver expressões no livro de Marcos que não verão com muita frequência nos outros evangelhos. Por exemplo, Marcos utiliza muito a expressão "e Jesus se indignou". E Jesus tendo ficado angustiado. E Jesus como se ele tivesse se revoltado com aquilo. Veja que são expressões humanas. Se indignou, se irou, né? Se entristeceu, se angustiou. O que ele está fazendo? Marcos tem a intenção de fazer os gregos, fazer você entender as características humanas deste 100% homem, mas que também é Deus. Marcos vai utilizar a expressão filho do homem. Quando ele utiliza a expressão filho do homem, ele está posicionando Jesus dentro da escatologia judaica. Ele está falando de Daniel capítulo 7, quando Daniel profetiza acerca do filho do homem. O filho do homem é um título conferido ao Messias. Então, vejam o trabalho de Marcos, de nos apresentar Jesus
como homem, que sente, que tem emoções, que desceu, tabernaculou, se fez carne como um de nós, 100% homem, mas que também é 100% Deus, conforme foi profetizado e anunciado no Antigo Testamento. Está entendendo o princípio hermenêutico, né, de Marcos? Agora vamos aqui para o 2, né? Depois eu falo mais sobre o Filho de Deus. Como está escrito nos profetas, olha aqui o interesse, olha a fundamentação dele, conectar aos profetas, para respaldar o que está sendo anunciado nessa novidade. Eis que eu envio o meu mensageiro diante da tua face, que preparará o teu caminho diante de ti. Aqui ele começa a falar sobre João Batista, né? João Batista que precede o ministério de Cristo. Eu não sei se a gente vai conseguir sair do versículo 2 ou 3. Mas vamos lá, ele começa a falar sobre João Batista que precede a Cristo, que precede esse filho do homem, e João agora vai respaldar o ministério de Cristo. E vamos lá, vamos seguir. A voz, aqui ele está usando o estilo hermenêutico, no versículo 2, Marcos está utilizando o texto de Isaías. Isaías capítulo 40, se não falha a minha memória, Isaías 40, versículo 3, mas também há uma conexão com Malaquias capítulo 3, né? Escrito nos profetas. Por tradição, até para ser objetivo, os evangelistas citavam sempre os profetas maiores. Então aqui, Marcos está citando Isaías, mas há uma conexão direta com a Malaquias capítulo 3. Só que também aqui há uma conexão para Êxodo, quando há preparação para a libertação, recomeço, reinício. Vocês vão ver que Marcos faz isso o tempo inteiro. Antigo Testamento e Boas Novas, Evangelho, recomeço, reinício. Então aqui está falando, olha, o meu servo que preparará o caminho, um título messiânico, que o profeta prepara este caminho, assim como Moisés, que foi o libertador, preparou, né, foi preparando o caminho para a libertação do povo. A voz de um que clama no deserto. O deserto tem uma característica muito importante para os judeus, e eles entendiam muito bem essa questão do deserto. O deserto, historicamente, ele tem 3 funções. Primeiro, o deserto, ele te aproxima de Deus. O deserto, ele te prepara no sentido de você pegar as suas coisas para sair, pegar o que é necessário para ir para a missão, para o propósito. E o deserto, ele te santifica, né? Então o deserto, ele te purifica por dentro, faz você estar pronto para pegar nos instrumentos necessários para cumprir o seu propósito, e o deserto te aproxima de Deus. Então há uma voz, né? Assim como no Antigo Testamento, vocês veem, de novo, no Antigo Testamento, a voz de quem? Dos profetas. Então Deus comunicava seus oráculos, Deus comunicava a sua vontade, o rei só ia se primeiro o profeta desse a ordem. Um rei era ungido através da figura dos profetas, e os grandes profetas estão muito presentes aqui no livro de Marcos de modo indireto. Então, a voz do que clama no deserto, isso é muito interessante porque Cristo, esse recomeço não está em Jerusalém, no centro intelectual, no centro acadêmico de Jerusalém da Judéia. Não estão nos grandes centros comerciais, não está no grande templo, está num lugar separado, num lugar desértico, num lugar onde para reconhecer e conhecer o Evangelho de Cristo requer um esforço de separação. Então Deus começa a comunicar o reinício para toda a humanidade, não no centro das decisões políticas, não no centro do ego, da vaidade, mas daqueles que realmente querem viver o novo, precisam se deslocar do que é velho, né? Senão não tem como esse vinho novo estar em odres velhos, porque vai arrebentar. Certo? Então, a voz do que clama no deserto, esse é o caminho de Deus, é um caminho completamente oposto da lógica humana, né? Jesus decide, o Pai decide comunicar esse reinício, esse novo propósito no deserto. Ele começa a preparar o caminho do Senhor, endireitai os seus caminhos. O interessante é que o evangelho começa com transformação, necessidade de mudança de postura e de mentalidade. Não é só uma mudança de geografia, quer dizer, o centro agora religioso não é mais o templo em Jerusalém, não é mais aquele conluio, um conluio político, filosófico, ideológico, religioso, que é saduceus, fariseus, herodianos e por aí vai. Os 3 pontos de poder político, religioso, intelectual, militar, econômico, que é Jerusalém, Judéia. Dava certo que estava em Jerusalém, que era da Judéia.
dos outros lugares não eram bem vistos, e agora Deus inverte toda a lógica, preferindo o caminho do deserto, porque no caminho do deserto é onde a gente se separa, onde a gente ouve a Deus, onde a gente se prepara. Então, preparai o caminho do Senhor, endireitai os seus caminhos. Não tem como entendermos o evangelho sem essa confrontação do estado de pecado e pecador que nós estamos para o que o evangelho vai fazer conosco. Então, o primeiro passo para a transformação de vida e compreender o evangelho é você abrir os seus olhos e reconhecer que você é pobre, cego e nu, que você não é nada sem Cristo. Né? Então você endireita o seu caminho para poder entender o evangelho de Cristo. João batizava no deserto. Aqui tem um outro elemento, eu vou parar aqui, tá, pessoal? E a gente continua no versículo 4 amanhã, ou mais tarde. João batizava no deserto. Isso é muito legal, isso é muito tremendo. João batizava no deserto. Bom, esse aqui é um rito que simbolizava a nova aliança. A nova aliança, ela começa com alguns rituais, com alguns símbolos, assim como na antiga aliança. A antiga aliança é o Antigo Testamento, né? Quando Deus fez uma aliança com Adão, Adão pecou, Deus fez uma aliança com Davi, Deus fez uma aliança com Noé, e etc. E vocês vão ver, como eu falei, dessa questão hermenêutica de Marcos vai o tempo inteiro no Antigo Testamento, respaldando a divindade e legitimando o evangelho de Cristo. E aqui não é diferente. Olha, João batizava. Então, o início do Evangelho de Cristo tem um resgate de uma figura profética. Assim como no Antigo Testamento tinha essa figura profética, né, que era um intermediário ali, e a figura de João vai passar. Porque se a figura de João não passa, né, a figura de Cristo não ganha a proeminência necessária. Ok? Essa observação é importante. João, ele batizava no deserto. Vamos primeiro falar de batismo. Um dos símbolos dessa nova aliança é o batismo. Então, além da necessidade do arrependimento, tinha um símbolo. Os judeus também batizavam, mas o batismo dos judeus, na verdade, era um ritual de purificação com águas, né, que foi estabelecido por Deus lá no Antigo Testamento. Era um ritual de purificação dos pecados. As mulheres passavam por esses rituais, depois do seu ciclo menstrual, os homens passavam por esses rituais, né? Os sacerdotes passavam por esses rituais, os levitas passavam por esse ritual específico de se lavar, né, do banho ritualístico. E eles faziam isso com muita frequência, sejam lavando as mãos ritualisticamente, ou seja, num ritual de purificação. Lembra lá em João capítulo 2, quando tem o primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia, tem ali algumas talhas de pedra, alguns recipientes de pedras. O que era aquilo dali? Os judeus tinham ali várias talhas, e essas talhas eram utilizadas para quê? Para o ritual dos judeus de lavar as mãos, de lavar o rosto, no ritual de purificação, né? Os religiosos, eles tinham pensavam muito este elemento de sempre lavar as mãos, lavar as mãos, lavar as mãos, porque eles acreditavam que até a poeira que vinha dos gentios, né, dos não-judeus, imundiçava a vida deles, deixava eles impuros. Então era muito mais algo ritualístico do que algo de princípio de fé. Aqui João inicia a preparação para o evangelho, e o símbolo do evangelho, o primeiro símbolo do evangelho é arrependimento, é na consciência, a necessidade de você olhar para a sua condição de pecado, de pecador. Olha só, você não é pecador porque você peca, mas você peca porque é pecador. O que significa isso? Significa que a sua natureza está caída no pecado, porque Adão, o primeiro homem, caiu e inclinou a natureza humana para a morte, para o pecado. Por isso que desejamos aquilo que não é bom, por causa da nossa carne. Então, inevitavelmente, a gente peca por causa da natureza humana. Por isso que um nascido de mulher que não conheceu o pecado, refez toda a obra. Por isso que o evangelho é isso. Porque Cristo, que nasceu de carne, assim como a gente, ele não veio pelo pecado, mas ele veio concebido pelo Espírito Santo. Veio concebido pelo Espírito Santo e redimiu a natureza humana. Portanto, agora nós estamos ainda com um corpo corruptível. Por isso que quando Jesus voltar, nós, primeiros aqueles que morreram com ele, ao som do brado do arcanjo e ao som da última trombeta, aqueles que morreram em Cristo ressurgirão com um corpo glorificado. Aí assumirá uma nova natureza, que aí é a natureza incorruptível, que é celestial, e nós não enfrentaremos mais a morte. Se nós, enquanto Jesus voltar, estivermos em vida, subiremos com um corpo glorificado, não conhecendo mais a morte.
Estamos entendendo? Depois a gente bate um outro papo sobre o corpo glorificado. Mas aqui o batismo é muito interessante, porque os judeus tinham o seu batismo. Os essênios tinham o seu batismo. Os essênios, só para você saber, era uma seita religiosa que eles viviam no deserto, naquela região ali do Mar Morto. Se você lembrar, lá, uma das grandes descobertas do século XX foram os pergaminhos do Mar Morto. Lembra dos pergaminhos do Mar Morto? Que eram os beduínos, uma comunidade de beduíno, pastoreando ali suas ovelhas. Eles descobriram alguns pergaminhos incrustados na caverna, e eram trechos maravilhosos ali que ajudaram, inclusive, a escrever a Bíblia King James, que eu estou usando aqui para falar com vocês. Então, esses beduínos, na época de João Batista, eles eram conhecidos como os essênios. Eles viviam reclusos no deserto, eles se afastaram do luxo, da vaidade, do sistema religioso, e era uma comunidade radicalizada no deserto, e eles eram bem firmes de propósito, eles se alimentavam de gafanhotos, se alimentavam de mel. Isso é um alimento que conecta a simplicidade, a humildade e a pobreza. Não há nenhuma riqueza em comer gafanhoto e mel. Tá? E eles pagavam esse preço para se afastar do luxo e do poder que estavam em Jerusalém, na Judéia. E acontecia que estes essênios também batizavam. Eles batizavam. E é provável que João tenha sido também influenciado por estes mesmos essênios. Os judeus também tinham esse ritual de purificação com água. Os essênios tinham um ritual de purificação com água. Quando algum judeu ia até ele, né, eles também batizavam. Só que agora João está incrementando algo neste símbolo ritualístico do novo nascimento ou da boa nova, que é o batismo por imersão e de arrependimento. Então o símbolo é: eu vou mudar o curso da minha vida totalmente. Então agora nós temos 3 batismos. Tanto o batismo 3, entre aspas, porque dos judeus era um banho ritualístico, dos essênios do deserto e outras seitas também faziam, e agora o João Batista, o profeta. O batismo no deserto, e pregava o batismo de arrependimento e remissão dos pecados. Então, isso já está certo para vocês. Agora, o interessante é que iam ter com ele toda a terra da Judéia, porque Deus escolheu esse caminho, Deus escolheu as coisas rejeitadas. Jesus escolheu iniciar seu ministério, Deus escolheu iniciar tudo, porque o ministério de Cristo começa com o batismo. Logo após o batismo, ele é levado pelo deserto para ser tentado. Deus escolheu este início para dar um recado ao centro de poder político, intelectual, religioso, que se achavam acima de tudo. Ou seja, Deus escolheu os que não são para confundir aqueles que pensam que são. Deus escolheu as coisas desprezíveis e rejeitadas para provar que a maior riqueza é Ele, que é um ouro num vaso de barro, que somos nós. Então, para provarmos das grandezas do reino de Deus, do Evangelho de Cristo, primeiro precisamos começar a entender a grandeza da mensagem do Evangelho. E isso só vem com uma mudança completa da nossa mente, conforme Romanos 12 nos ensina, transformando a nossa mente completamente, entendendo o nosso estado de pecador, afastados da graça de Deus e reconhecendo então este símbolo de novo nascimento, ou seja, de morte e de vida. Bom, eu sigo no próximo vídeo, eu não saí do versículo 4, mas a gente continua no próximo, senão esse vídeo vai ficar extremamente longo. Espero que vocês estejam gostando desse estudo. Vamos concluir com uma oração rápida? Vamos lá. Pai Celestial, obrigado agora por esse tempo com os meus irmãos, que eles possam ter entendido a tua palavra. E a despeito de todos os acontecimentos do mundo, que eles possam sempre, Senhor, estarem firmados na tua palavra, que é a nossa rocha, onde nós estamos aqui, Senhor, ancorados, firmados, e nenhuma tempestade da vida irá nos abalar. Obrigado por ter vindo ao mundo, obrigado por ter nos deixado o Evangelho, obrigado, Pai, por nos dar a chance de te chamar de Abba, de papai querido. Muito obrigado, nós te glorificamos agora. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Que o Senhor te abençoe, viu? Espero que vocês tenham gostado. Dê aqui um feedback. Vai lá, ó. Eu mantenho a condição lá do Abba Play para vocês, tá? 30% para quem se inscrever usando o cupom que está aqui embaixo. Um abraço, que Deus abençoe. Tchau, tchau.